Eu quero falar sobre o Balaão, procurando entender o fenômeno Balaão. Ele aparece na Bíblia, depois detalhes são acrescentados e dá para fazer um perfil tentativo de quem era o Balaão. Ele era lá da Mesopotâmia e buscava a Deus. É bom a gente lembrar que naquela época do passado, eles ainda estavam muito próximos do dilúvio e as tradições orais que eles recebiam falavam de um Deus, de uma operação de Deus no dilúvio, como Deus se revelou a Noé, as orientações que Deus deu e as tradições que eles recebiam permitiram o Moisés escrever o que ele escreveu do mundo antediluviano. Ou seja, quem conheceu o que havia no mundo antediluviano para passar para as outras gerações até que chegasse a Moisés e escrevesse no livro de Gênesis. O Noé e sua família, os únicos que estiveram antes do dilúvio e depois do dilúvio também. Eles vieram trazendo aquelas revelações e tradições que eram contadas de geração a geração. O Balaão tinha muito conhecimento de Deus. Nós vemos um pouco disto no livro de Jó. Não havia nenhuma Bíblia escrita, nenhuma religião organizada, mas eles tinham uma consciência de Deus muito forte. O Balaão, lá na terra do Abraão, o Balaão era da terra do Abraão. Ele também tinha conhecimento de Deus e aparentemente ele até buscava a Deus. Era um conhecimento um pouco errático. Ele se baseava nas experiências dele, nas revelações que ele recebia e não tinha uma Bíblia escrita, mas ele tinha algum conhecimento a respeito de Deus e buscava a Deus e achou, porque ele foi profundamente usado por Deus na profecia. A Bíblia em nenhum lugar diz que ele era falso profeta. Ele era um profeta, se diz, um homem de olhos abertos que entende os ditos de Deus, o Todo-Poderoso. Quando ele foi chamado pelo Balaque, e se ele foi chamado pelo Balaque, que estava ali em Moabe, perto de Israel, ele morava longe, na Mesopotâmia, talvez 800, 1000 quilômetros de distância, era uma distância grande onde ele morava, mas a fama dele foi longe, ele ficou conhecido como alguém que falava e se cumpria, e ele até tinha algumas orientações que davam certo, e as pessoas então buscavam o Balaão e até pagavam a ele pelos serviços religiosos, a consultoria religiosa que o Balaão dava, e era muito firme naquilo que ele falava e fazia, de forma que a fama correu longe. Quando ele foi chamado pelo Balaque, ele disse: eu por mim mesmo, no capítulo 22, versículo 38, por mim mesmo não posso fazer nada. O que eu faço é em nome de Deus. Eu me proponho a buscar a Deus. E a palavra que Deus coloca na minha boca, essa é que eu falo. O Balaão era um perfeito profeta de Deus, reconhecido por Deus. E o próprio Deus fala através dele claramente, nitidamente. O Balaão tinha também noção de sacrifícios que eram oferecidos a Deus para agradar a Deus. Isso já era conhecido desde a época do Abel e do Caim, que ofereciam sacrifícios a Deus. O Balaão também conhecia isto e pediu que o Balaque preparasse alguns sacrifícios para serem oferecidos a Deus.
Mas o Balaão não sabia muita coisa a respeito de Deus e ele desconhecia também muita coisa. E ele achava que qualquer pessoa pode oferecer sacrifícios a Deus e Deus aceitar. Ele não sabia explicar a pureza do relacionamento com Deus. Ele, Balaão, aparentemente tinha uma vida regrada e buscava a Deus e Deus respondia. E ele talvez achasse que qualquer pessoa poderia agradar a Deus se oferecesse um sacrifício. E disse para o Balaque, rei de Moabe, oferecer também sacrifícios a Deus. Até que veio a palavra de Deus e o Balaão disse exatamente como Deus tinha dito, que ele não podia amaldiçoar um povo que Deus tinha abençoado. Era um povo que habitava só e não seria reputado entre as nações. Perfeito, perfeito, em acordo com toda a revelação da Bíblia a respeito de Israel. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel, ele sabia também quem era Jacó, o nome Israel. Deus revelava tudo isso ao Balaão. E ele então declara aqui, eu creio que é uma profissão de sinceridade, fé com sinceridade, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele, como o desse povo de Israel. Para mim, esses capítulos de Números que falam sobre o Balaão são muito claros. Ele era um profeta de Deus, firme, a palavra era fiel, ele trazia os ditos de Deus. E o que ele disse, Deus deixou registrado na Bíblia e Deus assinando o que o Balaão tinha falado. Portanto, ele não pode ser chamado de falso profeta. O que aconteceu é que ele foi chamado de adivinho. A gente precisa entender essas palavras, lá o Nabi, no hebraico, era também chamado de vidente. Adivinho, vidente, porque ele adivinhava as coisas. O vidente é aquele que via. Então, isso era, na época, muito comum. Ele era um homem de olhos abertos que via o que Deus mostrava. Por isso, ele contava da parte de Deus para as pessoas até coisas que iriam acontecer, e por isso ele foi chamado de adivinho. Mas o uso dessa palavra adivinho, mais tarde, quando ele foi morto, o Balaão, isso não denigre o dom que ele recebeu de Deus. O problema, aqui eu quero realçar o problema, é que ele era carnal. Ele não tinha o restante da revelação e não andava totalmente de acordo com a vontade de Deus. Ele também sabia fazer uns serviços assim de mandinga, de feitiçaria. Ele orientava as pessoas a fazerem essas coisas. E também esses termos são também de uso muito cuidadoso, porque com pouco conhecimento de Deus, eles achavam que podiam manipular Deus. Eu vou dar um exemplo mais ou menos para você entender. Hoje as igrejas neopentecostais são riquíssimas na prática do Balaão. Lá eles oram por pessoas que fazem campanhas e dão ofertas, independente do que a pessoa é. A pessoa vive uma vida amasiada, não é casada direito, não quer consertar sua vida, não está ligada à igreja. A pessoa vive uma vida de qualquer jeito, mas faz campanha. E nessas igrejas neopentecostais eles oram. Se fizer campanha aqui de 7 sextas-feiras, Deus vai atender. Mas ele está com a vida toda em pecado. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa desse jeito, toda em pecado? As igrejas neopentecostais estão fazendo isso. Exatamente o que o Balaão fez. O Balaão disse: ô Balaque,
faz o seguinte, oferece outro sacrifício, vamos oferecer assim, assado, vamos mudar a forma, quem sabe Deus vai se agradar dessa outra maneira que a gente vai oferecer, vamos tentar mover o coração de Deus para nos atender. Interessante, tudo que o Balaão orientou o Balaque a fazer, o Balaque fez, só que não adiantou, porque Deus reafirmou a profecia. Aí o Balaão partiu para o outro aspecto, isto um pouco depois. Naquela ocasião, Balaão foi embora, não recebeu o pagamento do seu serviço de consultoria religiosa. Mais tarde, ele teve um vislumbre, ele entendeu o seguinte: ô Balaque, não dá para a gente lutar contra este povo, porque é povo abençoado, é povo de Deus. Mas a gente pode fazer este povo pecar e assim, pecando, o próprio Deus vai ser contra esse povo. Não é isso que você quer? Ah, é claro, claro, então me ensina isso aí. Então faça o seguinte, divulgue lá entre o seu povo e os midianitas que estão com você também, que as mulheres se vistam de forma bem provocante, com pouca roupa, mostrando o corpo, e vão lá no arraial dos israelitas se oferecer para eles, para terem sexo com eles. Isso para eles é pecado, e quando eles pecarem, Deus vai castigá-los. E a receita deu certo. O diabo sabe disso, que para destruir uma igreja, ele faz o pastor cair. Joga uma mulher bem provocante na vida do pastor para fazer o pastor cair, e ele consegue derrubar uma igreja. O diabo conhece isso desde longa data. Certamente o Balaão trouxe essa ideia, que o Balaque gostou e quase deu certo, porque Deus matou muitos dos israelitas e teria matado muitos mais não tivesse sido o zelo do Finéias. Então, nós entendemos por aqui o seguinte: Balaão era profeta verdadeiro de Deus, mas ele não era puro no coração. É possível isso, um profeta de Deus verdadeiro ter uma vida errada? É o que mais tem hoje em dia. Há muita gente profetizando em nome de Deus e vivendo em pecado. Grandes pregadores profetizando e Deus usa. E saem dali, vão para o motel, vão beber, vão lá para gastar o dinheiro deles, que eles receberam aí da igreja. Isso é o que mais existe em nossos dias. Pessoas que têm dons espirituais e são profetas e vivem em pecado. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É o que a Bíblia nos ensina. Portanto, entenda isto. Ter dons espirituais não significa ser agradável a Deus, ser puro. A pessoa que é crente nova pergunta: então por que Deus não tira o dom dele? Ele não é digno, não é merecedor. Não, no Evangelho ninguém é digno de nada. Nenhum de nós é merecedor de coisa nenhuma. Se Deus deu um dom quando a pessoa buscava, Deus não tira. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Essa pessoa vai continuar profetizando e Deus usa. Você lembra do profeta velho? Que é vida mais errada que a dele, lá em Samaria, o profeta velho de Samaria. E foi ele que profetizou e Deus cumpriu a morte do homem de Deus. É o que mais existe nas igrejas evangélicas de nossos dias, é gente que é usada nos dons espirituais, que prega bonito e que vive em pecado. São os modernos Balaões. Mas no Apocalipse, o Senhor Jesus, quando escreve aquelas cartas, ele diz que o Balaão estava presente lá também, a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? É usar Deus. É o que mais existe no meio neopentecostal. Você vai usar Deus. Você vai lá fazer campanha e chorar, e implorar, vai pedir a Deus e continua vivendo em pecado. Mas você vai lá implorar a Deus e vamos fazer uma força para Deus atender você. É o que mais a gente está vendo por aí, são os modernos Balaões. Um dia vem o Senhor para fazer justiça e nada disso vai ficar de qualquer jeito. Mas é bom para a gente poder entender. Balaão era profeta verdadeiro, embora mau caráter, e por fim ele
teve uma morte muito triste. Muitos Balaões estão por aí pregando, fazendo e acontecendo. E Jesus disse que naquele dia eles vão dizer: Senhor, mas eu profetizei em teu nome, ganhei muitas almas. Jesus vai responder o quê? Nunca te conheci. Mas eu profetizei em teu nome, Senhor. Nunca te conheci. Vai ser triste, não é? Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Gráfica Time, uma dose de criatividade, dando vida